Olá, muito bom que chegamos até aqui nesse momento com tanto aprendizado e devemos entender que o curso nunca é parado no tempo com as informações que estão lá citadas, porque ela vai passando por atualizações, então a gente precisa sempre estar atualizando. O intuito deste vídeo anexo que a gente está fazendo hoje é para que você esteja bem atualizado. Estamos no mês de abril de 2020 e de lá, quando formatamos o curso para até hoje, algumas atualizações ocorreram que são notórias e importantes para que seja passado também no curso. Primeira alteração que a gente precisa destacar é que pela vigilância sanitária teve uma norma, tem ainda uma norma, que é a 370, a RDC 370 de 2014. Ela fala explicitamente sobre a parte de regulamento técnico sanitário do transporte para sangue e componentes. Esta, que é destacada, ela possui uma norma acima dela, que é uma norma regulamentadora, que é a RDC 20, mas ela tem algumas peculiaridades citadas nessa norma RDC 370. Porém, ela está em revisão ainda. Estou participando também dessa revisão, mas pelo cenário atual que passamos aí neste ano, que estamos passando, enfrentando, nós temos uma parada nas demandas das agências, tanto sanitária quanto de rodagem NTT. Mas só para que fique frisado que, além da RDC 20, nós temos também a RDC 370, que ela fala explicitamente sobre bancos de sangue, né, como hemocomponentes, filtrados do sangue, como leucócitos, como a parte de reticulócitos, plaquetas. Então, para tudo isso, tem essa norma mais específica. E a outra coisa também que seria importante falar é que, como já falado no curso, nós devemos acatar as normas que são federais, estaduais e municipais. No caso, em 2019, tivemos uma alteração em São Paulo, especificamente, que ela mudou um pouco a questão da licença sanitária para transporte, tá? Ocorre que ela passou de baixa complexidade para alta complexidade. E o que isso acarretou? Ela se chama CVS 1 de 2019, 01 de 2019, tá? Ela serve para o estado de São Paulo. Alguns estados estão também corroborando com essa mudança, mas ela diz o seguinte, que ela tem uma disciplina no âmbito do sistema estadual, né, da vigilância sanitária, para o licenciamento de estabelecimentos de interesse da área da saúde, e ela acaba aplicando algumas providências correlatas com esse tipo de transporte. Mas o principal que fala é que o estabelecimento que exerce, né, a parte de transporte de material biológico dentro do município, ele está enquadrado agora, a partir dessa CVS 1, não como baixa complexidade, mas sim como alta complexidade. E o que isso mudou? Existia uma documentação em São Paulo que você, quanto transportadora, você ia lá, falava que a sua empresa transportava e pegava uma licença para o seu carro, pronto, para a sua empresa. E essa empresa recebia uma visita dos fiscais para que eles pudessem evidenciar a empresa, os procedimentos internos e tudo mais, e expedir a licença sanitária. Ocorre agora que não, é por veículo. Então, além da vigilância sanitária expedir um documento para a empresa, cada veículo, cada carro, ele deve ser levado um documento preenchido com a placa do carro, o documento do carro, porque aquele carro está locado para fazer aquele tipo de transporte, que é o transporte de material biológico, e vai sair uma licença para aquele carro. Então, para que a gente tenha uma certeza de quem a gente está contratando terceirizado, a gente tem que cobrar, estando no estado de São Paulo, lembrando, de São Paulo para São Paulo mesmo, não é mais interestadual não, tá? A gente precisa ter essa situação de cobrar a licença veicular sanitária, tá bom? Então esse é um documento que acaba acarretando uma complexidade um pouco maior documental em relação às empresas.
Só retomando um pouquinho, aquele CNAE que diz respeito, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica da Transportadora, que eu estou me referindo nessa mudança que teve, são as empresas que têm aquele CNAE 4930, que é a raiz, tá? Aí tem 01, 02, 03, esse número de CNAE é o que está sendo necessário se adequar com as partes da nova licença sanitária veicular. Isso já está em vigor, já é necessário que seja cobrado de cada veículo e que seja destacado qual é o foco do transporte daquele veículo. Ah, é material biológico, é medicamento, é produtos e correlatos. Então tem que estar destacado a placa do carro, qual é o CNPJ que ele está vinculado e, sobretudo, essa parte do tipo de transporte que ele está fazendo. Lembrando que isso serve para carga própria também. Lembra no curso que a gente falou? Carga própria e carga terceirizada, né? O próprio é quando você é dono de um laboratório e você tem o seu veículo que está vinculado no seu CNPJ e agora, estando no estado de São Paulo, você acaba tendo que ter a necessidade de ter essa licença sanitária por cada veículo também, dizendo que você está usando para material biológico e não para outras finalidades, né? No caso, eu fiz um questionamento já também para outros estados, né? Em relação à parte dessa CVS, né? Dessa mudança de alta complexidade para alta complexidade. Fiz o questionamento para o estado de Mato Grosso, na vigilância, né? Estadual, e fiz também para o Rio de Janeiro, né? E as respostas foram a seguinte: em relação ao Mato Grosso, a vigilância me respondeu que a atividade é de baixo risco, tá? Ainda para eles. Então eles não estão seguindo essa mesma nomenclatura. Já o Rio de Janeiro já respondeu, o estado do Rio de Janeiro, ele respondeu que ainda não existe uma normativa prevendo licenciamento para transporte de material biológico e, no caso, veicular, né? Ele respondeu dessa forma, mas entendo que foi um pouco equivocada a resposta da parte deles, porque obviamente que tem uma licença de transporte de material biológico, porém se referenciando ao transporte licenciado para cada veículo. Então, por enquanto, o que está valendo é somente o estado de São Paulo, por enquanto, abril de 2020. Tudo bem? Essas são as atualizações que nós estamos fazendo em relação ao curso e saibam que sempre quando tiver atualizações, nós vamos anexando, suplementando o nosso curso. Forte abraço, fiquem com Deus.